Olá, seja muito bem-vindo para a nossa primeira aula do nosso evento, O Fim da Baixa Temporada. Nesse evento aqui, você vai aprender como triplicar as reservas do teu meio de hospedagem e faturar R$10.000 ou mais. Eu sei que muitas vezes a baixa temporada, ela parece algo insuperável. Muitas vezes você fica pensando assim, não tenho o que fazer. Eu já baixei meu preço, eu já fiz tudo o que eu sei que poderia fazer, mas os resultados não estão vindo. E eu vou te explicar que não é assim que funciona. Porque, diante da minha experiência como ex-gerente da Booking.com, eu posso dizer para você que tem sim uma forma de você superar a baixa temporada. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Felipe Lagreca e, como eu citei agora há pouco, eu sou ex-gerente da maior plataforma de reservas online do mundo, que é a Booking.com. Como gerente da Booking, eu já cheguei a assessorar mais de 3.000 meios de hospedagem. Agora que eu sou mentor de diversos outros tipos de hospedagem, depois que eu saí da Booking, eu já prestei assessoria para mais de 5.000 tipos de hospedagens diferentes. Sejam hospedagens grandes, pequenas, luxuosas, mais simples, sejam elas no norte do país ou no sul, no nordeste, no centro-oeste, no sudeste, não importa. Tudo que eu aprendi da época da Booking.com e todos esses outros anos, depois da minha saída da empresa, que eu venho aperfeiçoando, eu venho lapidando essa metodologia, ela funciona sim, independente do seu tipo de hospedagem, independente da sua localidade. E eu sei que se você aplicar tudo que você vai aprender ao longo desse evento, você vai sim conseguir triplicar suas reservas. Então, tudo isso que eu quero compartilhar com você foram anos de aprendizado para você entender que realmente, agora eu comecei a entender boas informações que vão me fazer chegar aonde eu quero chegar. Seja você ter uma renda complementar com a sua hospedagem, seja uma renda extra, seja a sua atividade principal. Independente do seu objetivo, o que você vai aprender comigo ao longo desse nosso evento aqui é exatamente triplicar suas reservas e faturar R$10.000 ou mais com hospedagem. Mas antes de eu começar a nossa primeira aula, eu queria te explicar o primeiro ponto, como vai ser o nosso agendamento, a nossa agenda. Agendamento não, a nossa agenda para o nosso evento. Como é que vai funcionar? Na aula número 1, eu vou te explicar os erros que você comete, que estão impedindo você de triplicar reservas e superar essa baixa temporada. Na aula número 2, eu vou te explicar o caminho que o hóspede percorre, desde o momento que ele visita ali o site da Booking.com, até que ele consegue transformar aquilo numa reserva, ou seja, como que a gente consegue converter ele para ser de visitante para ser um hóspede. Essa é a segunda aula que a gente vai ter. E na nossa terceira aula eu vou te explicar o mapa da rota, ou seja, qual o caminho que você vai percorrer para superar essa baixa temporada e conseguir 3 vezes mais diárias, ou seja, triplicar as suas reservas e faturar R$10.000 ou mais com hospedagem por mês. Nessa aula número 1, sem muitas delongas, já fiz as devidas apresentações, eu quero começar explicando para você sobre o primeiro erro que muitos de vocês cometem, que é o erro exatamente sobre as fotografias. Tem muita gente aqui que negligencia as fotos. Então, quando eu falo sobre negligenciar, a gente está falando do primeiro ponto, que seria o quê? As tuas fotos estão desatualizadas. Muitas vezes você fotografou sua hospedagem há 2, 3 anos lá atrás. Se você já está trabalhando para alugar por temporada. Se você começou agora, você já vai entender o que é que não fazer para você começar com o pé direito. Então, você negligenciar fotos, ou seja, colocar fotos desatualizadas, fotos que hoje já não condizem mais com a realidade da tua hospedagem. Você muitas vezes mudou a decoração, fez uma reforma, deu uma melhoria, pintou, mudou os móveis, só que você não atualizou as fotos. Isso é um erro muito comum. O segundo erro também, que muita gente comete nas fotografias, são esses erros aqui, não preparar o ambiente antes das fotografias. Que eu acho que vale uma observação aqui, antes de eu começar a falar um pouco sobre essas fotos que estão nos slides aqui. Preste atenção no seguinte, antes de você fotografar seu meio de hospedagem, é muito importante que você pense, quem é o perfil de hóspede que eu quero atrair para minha acomodação? Isso precede, ou melhor, antecede a parte da fotografia. Ou seja, quando eu preparo o meu ambiente e faço boas fotos, consequentemente eu vou me destacar dos concorrentes e eu vou conseguir atrair os hóspedes que eu quero e também cobrar um valor mais alto. Porque pensa que o primeiro ponto de contato que você tem com os seus hóspedes é através das fotografias. Então, quando você tem boas fotos, a percepção de valor aumenta. O hóspede está disposto a pagar um pouco mais por isso. Aquilo vai te destacar ali naquela lista de hospedagens que aparecem
no Airbnb, na Booking.com, e você vai conseguir manter essa constância de reservas ao longo do ano. Então, antes de fotografar, pensa, qual é o perfil do hóspede que eu quero? São casais? São famílias? Qual é a renda mensal desse pessoal? O que é que eles estão procurando? Quais são as necessidades? Quais são as preferências? Então, são pontos importantíssimos para você colocar como as primeiras fotos que chamam a atenção. Por quê? Estudos mostram, isso da época que eu apresentava workshops pela Booking, que os hóspedes demoram em média 15 segundos. Mas eu já li livros sobre marketing digital e esse tempo de 15 segundos é menor ainda, é em torno de 8 a 12 segundos. Então, pensa que as tuas 8 primeiras fotos, né? Normalmente a gente leva 1 segundo para ver uma foto. Então, as tuas 8 primeiras fotos ou 12 primeiras fotos é onde você tem que prender a atenção do hóspede. Então, trazendo isso para a nossa realidade, eu quero que você entenda o que você não vai fazer. Preste atenção aqui. Olha essas fotografias aqui. Por mais que o ambiente, me referindo a essa primeira foto aqui do lado esquerdo, esteja arrumado, né? Você vê que o ambiente está arrumado. Ele não está bagunçado, mas ele não está preparado. É um primeiro erro. Outra coisa, as fotos estão escuras. Igualmente, aqui embaixo. Se você olhar aqui nessa cama também, a cama está arrumada, mas o ambiente está escuro. O ambiente parece que não está preparado, o ambiente parece que não desperta o desejo dos hóspedes em querer se aprofundar um pouco mais nas fotografias daquela acomodação. E aqui do lado direito, você vê que a pessoa tirou uma foto, pegou a porta, o ângulo não está tão legal, um quadrozinho pequeno em cima da televisão, um rack, ou seja, é aquele ambiente que você pensa, se você quer atrair famílias, você consegue ver uma família depois de um jantar, depois de um almoço, sentado aqui na sala, conversando, um bate-papo, um ambiente agradável, o ambiente não está preparado para isso. Aí a pessoa vai dizer assim, pô, tô sem reservas, o anúncio parece que está no limbo, parece que ninguém me procura. Mas olha, a culpa é da plataforma? Não, é porque não houve uma preparação que antecede a fotografia. A pessoa fotografou de qualquer jeito. Olha essas outras fotos aqui, mesma coisa. Um rack, a televisão em cima, mas você olha aqui e você, cara, também não tem preparação, a pessoa não teve nenhum cuidado, por exemplo, de tirar, acho que me parece um chaveiro de carro aqui em cima da mesa, né? Um chaveiro, uma chave de carro, um documento em cima, a televisão ligada em qualquer canal, se pelo menos tivesse o logotipo ali, né? A logomarca ali da Netflix ou do Amazon Prime, né? Só para dizer assim, ó, isso aqui é uma Smart TV. Então, você vê que não houve uma preparação, além do que as fotos também estão escuras, estão sem amplitude. Aqui do lado direito, a mesma coisa. Parece que a pessoa foi ali, forrou a cama, de qualquer jeito ali, não se preocupou em colocar os travesseiros em cima, não se preocupou com o ângulo da fotografia, não se preocupou com a iluminação da fotografia. Tá aí. Você acha que esse tipo de foto desperta o interesse? A pessoa fala, mas meu lugar é bem limpinho. Mas não basta que o lugar seja limpinho, ele tem que parecer ser limpo. O que é que eu quero dizer com isso? Não basta que o lugar esteja arrumado, ele tem que despertar o desejo, ele tem que você olhar e dizer assim, nossa, tá legal, né? Olha que cama que parece ser confortável, ou seja, a pessoa bate o olho ali e aquilo desperta o desejo. Foi como eu falei para vocês, vai se diferenciar, vai poder cobrar mais caro, vai ter reservas ao longo do ano, são pontos importantes. Agora eu quero trazer um exemplo de um antes e depois para você compreender melhor. Olha aqui essa cozinha, do lado esquerdo aqui, a gente vê que é uma cozinha que está organizada. As paredes branquinhas, os móveis branquinhos, combinando com o fogão ali, tá organizadinho. Para muita gente, essa foto lá do esquerdo tá boa. Eu não vou dizer que a foto tá ruim, mas ela tá genérica. Sabe aquele tipo de fotografia que você bate o olho e tipo assim, quer agradar todo mundo. E quem quer agradar todo mundo, termina não agradando ninguém, né? Olha do lado direito, a mesma cozinha, depois que ela sofreu uma leve reforma. Olha aqui como tá, olha a diferença. Quando você dá aquele brilho, dá aquela maquiagem, né, dá aquele embelezamento ali, né, no ambiente, você, né, trabalha, faz um retrofit. Olha como tá diferente. Olha como o ambiente tá mais legal. Então você vê que do lado esquerdo, tá ok. O país não vai conseguir chamar atenção diante da concorrência. A maioria das cidades hoje tem muito anfitrião, tá muito concorrido. Olha do lado direito, como tá diferente. Então a gente percebe isso claramente. Olha essa outra fotografia, outra cozinha também, o antes e o depois. Do lado esquerdo, você vê um ambiente, tem uns móveis ali, tá legal, tem a bancada, tá ok. Mas olha do lado direito, quando você dá uma embelezada no ambiente. Olha ali a cerâmica imitando aquele metrô, né? Cerâmica metrô, né? Eu acho que é assim que chama o nome. Azulzinha, aí as bancadas tudo branquinha, mais altinho, tem um banquinho ali para fazer uma refeição. Olha como o ambiente tá muito mais atrativo do lado direito do que do lado esquerdo. Tá vendo como tá? Então, é isso que eu quero que você perceba. A importância das fotografias
no despertar o desejo, para você sair da concorrência, poder se diferenciar. Então esse é um erro muito comum. A maioria dos anfitriões, eles não se preparam. Porque pensa, você como anfitrião, você não só está concorrendo com outros anfitriões, que já tem bastante concorrente, né? Ou seja, entre na plataforma do Airbnb, digite o nome da sua cidade, você vai ver quantos concorrentes tem. A gente vai fazer isso um pouco mais adiante na aula. Mas você vai ver a quantidade de concorrentes que tem. Agora, não pense que só são os concorrentes diretos. Tem também os concorrentes indiretos, que aí a gente fala sobre o quê? Hotéis, pousadas. Se você tem um flat aí, 25, 30 metros quadrados, você não acha que você está concorrendo também com um quarto de hotel, que tem ali seus 15 metros quadrados, 18, 20 metros quadrados? É claro que está. Então você pensa que a concorrência não está só no mundinho dos anfitriões, você também está concorrendo de forma indireta, né, com os concorrentes indiretos, que são hotéis e pousadas. Então preparar um ambiente para se destacar. E aí eu quero mostrar aqui para você num vídeo aqui rapidinho, curtinho, para você entender a importância das fotografias. O teu curso me ajudou em melhorar as fotos. Eu melhorei as fotos, choveu reserva. Boa. É impressionante. A gente tinha umas fotos meio escuras, a gente foi lá e tirou outras, aproveitando mais a luz do dia. Aquelas dicas que você deu ali, a gente eliminou algumas, colocou outras, pegamos ângulos melhores. Rapaz, fui botar as fotos novas, começou, pum, 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 parece incrível, incrível. Agora vamos falar do erro número 2. O erro número 2 que a gente comete sem perceber que está cometendo em relação à precificação. Muitas vezes você precifica não com base no seu custo, que eu chamo de custo do imóvel fechado. Você precifica com base na concorrência. Não estou dizendo que a concorrência não seja importante, mas eu vou trazer alguns pontos relevantes para você aqui e você vai entender que a concorrência tem que ser levada em consideração, mas eu também preciso entender os meus custos para saber até onde eu posso chegar. Porque se você acha que conseguir reservas é simplesmente apertar um botão, criar várias promoções, isso é um engano seu. Você ainda está num estágio que precisa amadurecer. Então, preste atenção comigo aqui. Quais são os pontos que você comete em relação à precificação que você possa estar errando? O primeiro deles é quando você copia os concorrentes. O meu vizinho coloca o preço de R$250 a diária, R$300 a diária. Então, eu tenho um imóvel no mesmo condomínio, eu vou colocar esse mesmo preço. Mas, como eu te falei, o teu concorrente não são só anfitriões que estão no condomínio. Tem os anfitriões que estão em condomínios próximos, né, ao redor ali, em quarteirões próximos de você, como hotéis e pousadas. Então, copiar concorrente é um tiro no pé. O segundo ponto também que você vai entender em relação a copiar concorrente é que cada um tem um objetivo diferente. Então, por exemplo, tem concorrentes seus que financiaram o imóvel e o único objetivo dele é pagar a parcela do imóvel. Ele não está preocupado em ganhar dinheiro nesse momento com aquele imóvel. Ele está numa fase, digamos, de construção de patrimônio. Então, ele está ali trabalhando, fez o financiamento, o valor da parcela é mais ou menos o valor que ele fatura por mês ali. Então, ele está preocupado em pagar a parcela e não em ganhar dinheiro. Você que tem um imóvel que possa estar quitado, você trabalhou a vida toda, comprou seu imóvel à vista, ou já tem aquele imóvel há um certo tempo que você já usufruiu dele, seja uma casa de praia, ou seja um flat de temporada, que você já usufruiu com a família e agora os filhos talvez cresceram, saíram de casa e você quer rentabilizar aquilo para ser uma renda complementar, ser uma renda extra, ou até sua atividade principal. Então você vai ali e copia teu concorrente. Ou seja, teu faturamento vai cair, vai ser lá embaixo. Então, como é que eu faço para sair dessa briga? Foi o erro que eu falei anteriormente. Ou seja, você vai ter que se diferenciar. A gente se diferencia através das fotografias. Mas quando a gente fala dessa precificação, se você copiar ele sem se diferenciar, você vai ganhar muito pouco. E aí o que acontece? Vai te gerar insatisfação. Se você quer ganhar dinheiro com isso, você vai ter que se diferenciar para poder o quê? Aumentar essa proposta de valor. Então, quando a gente copia concorrente, a gente entende que tem pessoas que estão fazendo alavancagem financeira, ou seja, estão construindo patrimônio através de financiamentos bancários, e aquilo vai se pagando, ou tem gente que quer viver disso, como falei, renda extra, renda complementar. Então, esse é o primeiro ponto de atenção. Por que você não deveria copiar os seus concorrentes em termos de precificação? Outro ponto também, custos diferentes. Então, se você não vai copiar um concorrente que está no seu mesmo condomínio, você está copiando um concorrente que está no quarteirão ao lado, condomínios diferentes. Então, a partir daí, você começa a entender que existem custos diferentes. Pode ser que o condomínio do teu concorrente seja mais barato que o condomínio onde está o teu imóvel. Já tem um custo diferente.
Tem o lance da parcela. Vamos supor que você financiou e ainda quer ganhar dinheiro com o imóvel. Você não está só querendo pagar as parcelas, você quer pagar o financiamento e ainda quer ganhar dinheiro. Então, já é um outro custo diferente. Então, tem a reforma que você possa ter feito. Eu fiz uma reforma, cara, investi 30, 40 mil reais aqui no meu imóvel, tem que retornar, né? É o que a gente chama de payback. Em quanto tempo esse dinheiro vai retornar? 12 meses? 18 meses? 24 meses? Ou até 36 meses, dependendo do tamanho da reforma que você fez e o valor da sua diária, quanto que você vai conseguir pagar essa reforma, como você vai conseguir retornar esse dinheiro para você. Então, preste atenção que isso são pontos que têm que ser levados em consideração. Além do que, se você tiver uma casa temporada, que o consumo de energia é alto, é um dos pontos que mais impactam na diária, é esse consumo de energia. Aí o teu concorrente tem energia solar, não está pagando energia. Você não tem energia solar. Aí você quer acompanhar o mesmo preço dele? Não vai dar. Você vai ganhar pouco, vai desgastar o teu imóvel e você vai ficar insatisfeito. Então a gente tem que pensar numa estratégia de como é que eu faço para cobrar mais do que o meu vizinho, entende? Então a precificação, ela está diretamente ligada com a percepção de valor, que vem através das fotografias. Então preste atenção que copiar preço de concorrente não é uma boa estratégia. Não é uma boa estratégia. Além do que, como a gente pensa, né? Propostas de valores. Então, mas a casa é do mesmo condomínio, o apartamento é do mesmo condomínio. Mas, como eu falei, tem imóveis que são reformados, tem imóveis que não são reformados. Então, propostas de valores são bem diferentes. Outra coisa também que é importante aqui, que eu não posso esquecer também, aqui é o seguinte: quando você pensa na parte de precificação, você pensa que tem anfitriões que embutem muitas taxas, que na hora de precificar ali na plataforma, a pessoa coloca, eu vou colocar taxa de enxoval, eu vou cobrar taxa de limpeza, eu vou cobrar taxa por animais, eu vou cobrar taxa... A pessoa sai cobrando um monte de taxa, achando que aquilo vai ser uma forma de ganhar mais dinheiro. Muitas vezes, aquilo também empata você de ter mais reservas. Então, esses são alguns pontos de atenção que você tem que ter em relação à precificação para que você não cometa esse erro. Claro que você tem que ter a estratégia de precificar, como eu sempre falo, tem que saber qual é o custo do seu imóvel dormir fechado, para você saber, a partir daqui, eu vou começar a precificar. Porque isso aqui é o mínimo, é o custo do meu imóvel fechado. E eu não vou, obviamente, a precificar abaixo disso. Eu vou sempre precificar acima disso. E eu quero te mostrar aqui um exemplo de um anfitriã que precificou corretamente e os resultados que ela conseguiu atingir. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, um videozinho curto, só para você entender e ter essa noção. A precificação, eu acho que é a maior dificuldade, ou uma dos anfitriões, hoteleiros, pousadeiros. Porque precificar não é simplesmente pegar e botar um valor, de fato. Minha maior dificuldade era realmente saber precificar. E, de fato, o curso foi me ensinando e eu entendendo. Então, assim, essa estratégia de precificação, eu não tenho a menor dúvida, se não fosse o curso, eu jamais teria os resultados expressivos financeiros como eu atingi hoje. Jamais. Porque eu olhava realmente assim, mapinha lá do Airbnb, eu olhava para os vizinhos, me comparava com o apartamento que tem no mesmo prédio que eu. Hoje, em 10 meses, da alta temporada, inclusive passando pela baixa temporada, só vem aumentando o meu preço. Porque o curso me ajudou nessa diretriz do posicionamento enquanto empresa, enquanto marca, toda essa parte de estratégia, agregar valor de fato ao meu negócio. Então, hoje, eu cobro muito mais do que quando eu iniciei em plena alta temporada de dezembro. Passei pelo momento de baixa temporada no Rio de Janeiro, que foi, para mim, eu senti queda na ocupação em maio e junho, foram realmente os meses de mais baixa para mim até o momento, mas que eu fiz acima de 70% de ocupação. Porque também não abri mão do preço. Segui aumentando. Eu não abaixei minha diária, eu segui aumentando. Claro que eu venho, na medida do possível, fazendo a gestão ativa dos meus anúncios. Claro que, eventualmente, está chegando uma data mais próxima, está ali ocioso, aí é saber jogar o jogo da plataforma, aplicar as promoções, né? Fazer as parametrizações para que realmente consiga alavancar e aí realmente abrir mão, né, da diária que eu cobro. Claro que isso acontece, não estou dizendo que é uma promoção, isso, mas é saber fazer, tem uma estratégia para isso, né? Mas, de fato, minha diária, base, só que seguia aumentando até agora, em 10 meses de operação. Viu aí como as coisas funcionam em relação à precificação? Tem que ter bastante atenção. Vamos partir agora para o nosso erro número 3. O erro número 3, a gente fala dos anfitriões que já estão trabalhando, que só divulgam em uma única plataforma. Essa única plataforma, normalmente, é o Airbnb. Quando você só trabalha com uma plataforma,
É como se você tivesse um único fornecedor. Se esse fornecedor travar com você, parar de te mandar reservas, o teu negócio meio que fica estagnado. Para. Então, quando você tem uma única plataforma, como é o Airbnb, você vai ter poucas reservas, você vai ter diárias com preço mais baixo, com certeza. Você também vai ter um lucro menor e muitas vezes você vai atingir um público que você talvez não queira. Então, às vezes, você vai baixar o preço para poder atrair reservas e vai chegar a um público que você faz, não é esse que eu quero. Mas por que muitas vezes isso acontece? E eu quero deixar bem claro aqui, tá? Eu não estou falando mal do Airbnb. Eu adoro o Airbnb, ele me traz muitas reservas, só que eu não posso só depender dele, porque eu quero ganhar o máximo de dinheiro possível com a minha hospedagem. Por mais que outras plataformas não sejam tão intuitivas quanto o Airbnb, mas são plataformas muito mais completas e que têm muito mais visibilidade. Então, o que separa você de um anfitrião top, que fatura bem, de um anfitrião que não está tendo tanto resultado, é o seu grau de conhecimento. O seu nível de conhecimento vai separar os que ganham bem dos que apenas pagam contas. Então, preste atenção que, se você trabalha só com o Airbnb, é uma plataforma excelente, intuitiva, tem seguro, avalia os hóspedes, paga no dia seguinte. Mas, se a gente for levar em consideração, a plataforma da Booking.com é uma plataforma que ela tem mais visibilidade que o Airbnb. Tudo bem que ela não tem seguro, mas existem formas de a gente contornar isso. Você pode ter um seguro residencial, você pode pedir para o hóspede assinar um contrato, você pode cobrar uma caução por isso. Isso vai te proteger e você não vai deixar de alugar por conta disso. Então, pensa comigo que trabalhar uma única plataforma, você está perdendo visibilidade. É como se você, por exemplo, tivesse uma loja física dentro de um shopping center. Vamos supor que você tem no shopping amarelo. Aí você tem uma loja lá dentro, no shopping amarelo. Vai vender bem? Vai. Mas se você, em vez de ter uma loja só no shopping amarelo, você tiver também uma loja no shopping azul. Aí você, cara, eu vou vender mais? Eu vou ter mais ponto de contato, né, com o público. Vai ter público que não visita o shopping amarelo, só visita o shopping azul. Isso deve acontecer com você na sua cidade. Você deve ter um shopping preferido que você sempre vai nele, mas você não vai nos outros. Então você está perdendo o ponto de contato. Se você também abrir uma loja agora no shopping vermelho, então agora eu tenho uma loja no shopping amarelo, no shopping azul e no shopping vermelho. Então vai ser mais fácil para o público da cidade me encontrar. Só que no mundo digital, eu não preciso ter loja física, que é um custo muito maior. Eu consigo ter anúncios em diferentes plataformas. Mas venhamos e convenhamos, o que realmente traz resultado dentro de plataformas chama-se Airbnb e Booking.com. São as duas que você vai conseguir resultados. O resto, eu costumo dizer que é perfumaria. Aí você vai, e o VRBO, e o Decolar, é perfumaria. Se você também quiser ter anúncios lá, você pode ter, mas não crie tantas expectativas. E aí eu quero te mostrar na prática para você entender como é que funciona aqui, para você ter essa noção em relação à comparação de concorrência dentro de plataforma. Vou compartilhar a tela com você aqui para você entender. Olha aqui, eu abri a plataforma da Booking.com. Vou colocar aqui a minha cidade natal, Recife. Coloquei aqui Recife, aí coloquei aqui, vou colocar 2 diárias, que é onde a maioria dos anfitriões aceitam. Vou colocar aqui, do dia 20, que é uma terça-feira, que tem mais disponibilidade, né, normalmente dia de semana, de terça a quinta. 2 noites, tá certo? Coloquei aqui, 2 adultos, nenhuma criança e vou pesquisar. Em Recife tem 618 acomodações disponíveis nessa data. Vou fazer a mesma coisa na plataforma do Airbnb. Vou colocar aqui, vou colocar Recife, vou colocar a data aqui 20 a 22 e a quantidade de hóspedes, 2 adultos. E vou buscar. Olha a diferença. Aqui tem mais de 1.000 hospedagens. Na Booking, eu tenho 618. Isso aqui contando com hotel, pousada e anfitriões. Mas se eu quiser só filtrar por anfitriões, vamos filtrar aqui, vamos colocar aqui, vou baixar aqui e vou colocar só casas de temporada e apartamento. Tá aqui, apartamentos e casa de temporada, tá vendo? Vou clicar aqui, Pronto, a minha concorrência caiu para 486, enquanto no Airbnb eu tenho mais de 1.000 hospedagens. Ou seja, visivelmente você consegue perceber que na plataforma da Booking tem menos concorrente. Isso é fato. E muitos vão dizer assim, mas a plataforma da Booking é mais difícil. Mas pensa comigo, a gente é empreendedor. Você que tem um meio de hospedagem, você tem que entender que você tem um negócio na mão. Você não tem um apartamento que você aluga assim, você tem um negócio na sua mão. Então pensa comigo que onde tem dificuldade, mora oportunidade. Qual é a função de nós empreendedores, nós anfitriões? É resolver uma dor, é resolver uma dificuldade. Depois que chegou o Airbnb, o preço da diária dos hotéis caíram. Por quê? Porque a concorrência aumentou. Lembra da época do Uber contra os taxistas? É a mesma coisa do Airbnb contra os hotéis.
É a mesma coisa, o cenário é o mesmo. Antigamente pegar táxi era caríssimo, o valor do quilômetro caiu por conta do Uber. É sempre assim, todo aquele mercado que é meio que monopolizado, né? Era monopólio de hotéis e pousadas. Agora os anfitriões entraram. Então a concorrência aumentou, não só para os anfitriões, mas também para os hotéis. Então dessa forma você começa a enxergar que, tipo assim, cara, se o Airbnb é a mais fácil, que mais atrai anfitriões, se eu começar a entrar em outros territórios, eu começar a ter o conhecimento e dominar outros territórios, eu vou começar a dar de braçada no Mar Azul. Tem um livro que fala muito sobre isso, ó, que é esse livro aqui, ó, A Estratégia do Oceano Azul. Pensa que o Airbnb, ele é o vermelho. Você tá vendo aqui que tá cheio de tubarão, ó, tá vendo? Cheio de tubarão, ó. Cheio de tubarão. É um oceano concorrido, onde tem muito tubarão, tem muita concorrência. É fácil de entrar? É, mas ele é mais concorrido. E aqui é o Oceano Azul, onde não tem os tubarões, tem menos concorrência. Por quê? Porque é mais difícil, porque as pessoas, né, julgam que a Booking.com é uma plataforma muito difícil de manusear. Só que pensa o seguinte, difícil é para quem não mexe, para quem não manuseia. E simples é para quem faz aquilo todo dia devagarzinho, sem pressa, sem pausa. Eu não quero que você corra, eu quero que você faça o negócio no seu tempo, mas você faz todo dia um pouquinho. Você não precisa correr uma maratona, você não precisa correr 42 quilômetros de uma vez só. Você pode começar andando 500 metros, depois você anda 1 quilômetro, depois 5, depois 10. Daqui a pouco você começa a correr 1 quilômetro, aí você já vai correr mais 3. Aí daqui a pouco você, no outro dia, você corre mais 5. E você vai crescendo progressivamente. Fácil nunca vai ser, não existe nada fácil. Tudo que é fácil não é mais oportunidade. É simples, é fácil, não é mais oportunidade. É simples quando você faz todo dia. E difícil é para quem nunca tenta. Guarda essa informação. Só isso. Difícil, quem nunca tenta. Fácil, nunca vai ser. E simples, para quem faz todo dia um pouquinho. Para quem tem conhecimento, para quem se desafia. Porque se uma pessoa que tem 60, 70 anos, que eu tenho vários exemplos disso, de pessoas que implementam o que eu ensino, conseguem triplicar reservas, conseguem utilizar a plataforma da Booking, por que você não vai conseguir? Por que eu estou me referindo a uma pessoa de 60, 70 anos? Porque é uma pessoa que não nasceu na era digital, é uma pessoa que não cresceu com o Instagram, não cresceu com a internet. A pessoa pegou essa transformação ao longo da vida. Então, se uma pessoa que tem mais idade, né, que normalmente tem um pouco mais de dificuldade com tecnologia, consegue fazer, por que você não vai conseguir? Se uma pessoa conseguiu, que tem a sua mesma idade, 60, 70, conseguiu, você vai conseguir. Se você tem menos idade, com certeza você vai conseguir, porque você já tem um pouco mais de familiaridade com tecnologia. E se não tiver, não tem problema. E como eu falei, se você fizer um pouquinho todo dia, se torna simples. Tá certo? Vamos agora falar do erro número 4. Eu tenho bastante experiência, eu tenho bastante resultado. Eu já estou nesse mercado há quase 10 anos. Quase 10 anos eu atuo com meios de hospedagem. Eu sou hoteleiro, eu sou anfitrião, eu sou ex-gerente da Booking.com. E eu aconselho muitas pessoas há muitos anos no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. E tem muita gente que escuta os meus conselhos, escuta as minhas dicas, mas não implementa. Então, o erro número 4, eu poderia dizer a você, é o seguinte: é você não seguir as instruções de quem já passou pelo desafio que você está enfrentando hoje e simplesmente você ignora. Então, eu trago o conselho, eu passei pelo que você está passando hoje, eu tenho bons resultados, eu provo que eu tenho bons resultados, mas mesmo assim as pessoas ignoram. E aí, o que é que a pessoa faz? Que é o erro número 4. É a pessoa escutar o quê? Eu vou escutar meu parente, eu vou escutar meu vizinho, eu vou escutar meu amigo, eu vou escutar um conhecido que aluga também no mesmo condomínio que eu alugo. Só que se você parar para prestar atenção, essas pessoas que estão te aconselhando não participam desse mercado, muitos deles. Eu sei que eles querem teu bem, a nossa família quer sempre nos proteger, né? Na verdade, nosso cérebro quer sempre nos proteger. E aí a gente também tenta proteger os nossos entes queridos. Só que as pessoas que dão conselho, elas não participam desse mercado de aluguel por temporada, de hospedagem, e estou te aconselhando. O segundo tipo são as pessoas que não estão investindo junto com você. Dando conselho, mas ela está investindo alguma coisa contigo? Está colocando dinheiro? Está fazendo algum aporte ali? Muitas vezes não estão. E o terceiro ponto, elas não têm compromisso com o resultado. Então, você monta um negócio de hospedagem, aí a pessoa faz: isso não vai dar certo, isso está muito concorrido, isso é perigoso receber pessoas de fora para a tua hospedagem. Pula fora, isso não vai dar certo. Você acha mesmo? Acredite, o negócio de hospedagem é um negócio próspero. Eu vivo disso. A vida que eu usufruo é fruto de hospedagem. É fruto de hotelaria, é fruto de ser anfitrião, é o fruto de tudo isso aqui combinado, onde eu consigo atrair
o máximo de hóspedes possíveis. Por quê? Você hoje pode não ter hospedagem, você pode não ter, mas você pode, com o conhecimento que você adquire aprendendo comigo, administrar outras hospedagens. O ponto importante de qualquer negócio é aprender a vender. Vender é a minha especialidade. Eu sou especialista em vendas online para pequenos meios de hospedagem. Eu faço você triplicar reservas. Então, se você tem esse conhecimento, você consegue pegar hospedagens de terceiros para administrar e ganhar um percentual em cima, em torno de 20% a 30% do faturamento. Então, uma hospedagem que fatura 5 mil por mês, você vai ganhar R$1.000, 20% é R$1.000. Você pode até ganhar um pouco mais se cobrar 30%. Então, o conhecimento que eu te trago é um conhecimento de vendas, para você conseguir ter resultados. Como falei, triplicar reservas e faturar R$10.000 com hospedagem. Então, você pode não ter hospedagem e começar a administrar, como você pode ter a sua hospedagem, começar a trabalhar ela, começar a colher resultados, se encorajar e começar a administrar de outras pessoas, ou comprar novos imóveis. Você pode também comprar, além de você ter o seu próprio, se você não tiver, você pode adquirir, e você já tendo o seu próprio, você pode aumentar a quantidade de imóveis que você tem ou administrar de terceiros. Então, o conhecimento que eu passo aqui para você é um conhecimento de que eu já passei pela dificuldade que você passou. E quando eu falei sobre isso, é exatamente daquele ponto que eu disse para você assim, olha, eu trabalhei na maior plataforma de reservas online do mundo, que é exatamente a Booking.com. Ou seja, não existe ninguém hoje na internet que tem esse conhecimento que eu tenho, que conhece os bastidores da maior plataforma, porque a Booking ela é maior do que o Airbnb. Ela tem muito mais visualização, ela tem muito mais parametrizações, ela é muito mais completa. Eu costumo dizer que a Booking.com é a Ferrari das plataformas. Não existe nenhuma plataforma que tem a tecnologia, a robustez, a eficiência, a parametrização, a construção de estratégias boas como a Booking.com. E eu fui treinado, fui forjado dentro da Booking.com. Tanto é que os meus resultados me fizeram ensinar os meus colegas. Do tanto conhecimento que eu tinha, eu tive que ensinar para outros gerentes da Booking o que eu estava fazendo, o que estava dando certo em todas as regiões que eu passei. Por quê? A minha história da Booking, ela começou do seguinte. Eu comecei primeiro prospectando meios de hospedagem, então eu fazia prospecção. Toda vez que entrava uma nova hospedagem na Booking, além de eu ter prospectado, né, eu mostrava para a pessoa os pontos fortes da plataforma, os pontos positivos, eu também treinava a pessoa dentro da plataforma. Então, eu ensinava todo o passo a passo dentro da plataforma. Como é que constrói tarifas, promoções, as estratégias, como é que precifica corretamente. Eu fazia todo esse treinamento. No segundo momento, eu fiz consultoria online. Foi aí que eu tive a oportunidade de, todo o conhecimento que eu tenho, eu não só apliquei nos meus meios de hospedagem, eu tive essa oportunidade de trabalhar na Booking e trabalhar com o Brasil inteiro, o Brasil todo, de norte a sul, de leste a oeste. Então, eu consegui prestar consultoria para mais de 3.000 tipos de hospedagens diferentes. Por isso que todo o conhecimento que eu tenho certeza que ele funciona se você aplicar no seu meio de hospedagem, eu não tenho a mínima dúvida. No terceiro momento dentro da Booking, eu comecei a visitar as regiões presencialmente. Então, primeiro momento, prospecção. Segundo momento, consultoria online pelo telefone. Terceiro momento, eu visitava as regiões, fazia as reuniões presenciais, criando as estratégias. E no quarto momento, eu comecei a lapidar o método, a entrevistar os melhores gerentes da Booking para complementar com o que eu já tinha aprendido. Então, tudo que eu estou compartilhando com você aqui não foi só fruto do meu conhecimento. Claro, teve muito esforço aqui, mas eu também uni conhecimento de outros gerentes também que faziam boas estratégias que também colhiam resultados, porque a gente não cresce sozinho, a gente cresce com a ajuda do time, né? Com a ajuda do grupo. Eu costumo dizer que o ambiente faz a gente crescer, né? E eu trabalhei num ambiente que era muito bom, eram pessoas muito inteligentes que me ajudaram muito nessa caminhada. Tanto é que nesse conhecimento aqui, esse amigo aqui fez muita diferença na minha vida. O Caio aqui, esse primeiro que você está vendo aqui de camisa preta, aqui que está na minha frente, né? Ele fez muita diferença, porque ele era um dos caras que mais estudavam comigo. O Caio hoje trabalha, ele é gerente do LinkedIn, aquela rede social de empresas, né? Rede social corporativa, o LinkedIn. Caio saiu da Booking e foi para o LinkedIn. E eu segui a carreira de empreendedor, né? Eu fui na jornada de empreendedor. Até no começo do projeto, o Caio estava comigo. E eu e Caio, a gente estudava muito, né? Você pode acompanhar aqui, eu sou uma pessoa que eu estudo muito, eu leio muito, eu tenho sede de conhecimento, porque eu acredito que o conhecimento transforma. E eu e Caio era o tempo inteiro estudando, debatendo novas estratégias, o que a gente pode fazer, o que pode melhorar. E aí um dia, nesse almoço aqui, eu comentei com o Caio. Eu falei assim, Caio, eu sei exatamente o que faz uma hospedagem vender mais.
independente de tamanho, de luxo, de localização, eu sei exatamente o que faz. Ele fez, como assim, Lagreca? Eu faço, é verdade. Eu sei todo passo a passo. É isso. Ele, onde é que você encontrou isso? Eu digo, opa, peraí. Porque a gente disputava, a gente era amigo, mas eu queria crescer na carreira, eu queria ser diretor da Booking. Meu intuito naquela época era crescer, era fazer carreira dentro da Booking, era subir, sei lá, era ser CEO de algum país, era ir para a Europa, ir para os Estados Unidos. Eu queria assumir um cargo alto de liderança dentro da Booking. Eu disse assim, opa, não vou comentar isso com o Caio. Isso vai ser o meu projeto que eu vou apresentar na Booking, que é exatamente um pouco desse projeto que vocês estão vendo aqui. Por quê? Qual era o intuito que eu fiz com esse projeto? Eu apresentei ele para a Booking. Eu falei assim, olha, eu tenho um projeto aqui, um manual, que dentro da Booking não tem isso. Se você mexer na plataforma, você sabe que não tem um manual assim detalhado, explicando passo a passo. Vamos criar um manual, porque a gente vai ajudar os parceiros a entenderem melhor a nossa plataforma, ou seja, tudo passo a passo. A gente cria um manual, eles não vão ter tantas dúvidas, ou seja, vai diminuir o número de ligações para o suporte, eles vão conseguir configurar do jeito que eles querem. Terceiro, eles vão ganhar mais dinheiro, ou seja, vai ser bom para os parceiros, porque além deles entenderem, além deles terem menos suporte, eles vão botar mais dinheiro no bolso, vão ficar mais satisfeitos com a plataforma. E o quarto ponto, a empresa vai crescer também, porque quanto mais os parceiros vendem, quanto mais os anfitriões vendem, os hoteleiros, as pousadas, os administradores de imóveis, quanto mais eles vendem, todo mundo ganha. Então, o conhecimento transforma, gera menos dúvida, bota mais dinheiro no bolso e a empresa cresce. O que vocês acham dessa proposta? Aí a empresa fez assim, Lagreca, a gente não pode acatar a sua proposta, porque não pode o funcionário da empresa ser o rosto da empresa, entende? E aí eu disse, sério, velho? Uma proposta dessa, cara, tudo certo pra gente crescer junto, os parceiros crescerem junto, Lagreca, não pode. Aí a partir dali, eu senti meio que uma baixa, aí eu me desestimulei, porque eu estudava tanto, né, depois de tantos anos, né, eu trabalhei pouco mais de 2 anos dentro da Booking, e eu disse assim, cara, meu tesão pela coisa de ficar ali, de querer, né, de espalhar o conhecimento, ele foi, digamos, bloqueado, né? Eu fui acho que tolhido, não é a palavra que chama, eu fui bloqueado ali. E aquilo me deixou muito frustrado. Eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou sair, eu vou para a internet. Então saí, pedi demissão da empresa e fui para a internet começar a compartilhar meu conhecimento, achando que a empresa ia achar bom, né, o que eu estava compartilhando. E aí, no primeiro ano, que eu tinha um contrato, eu tinha uma cláusula com a Booking, que eu não podia compartilhar meu conhecimento, só que eu não sabia disso no começo, eu descobri depois. Muitas vezes a gente assina contrato sem ler, né? Pô, eu queria trabalhar na empresa e tal, mas não me liguei. E aí eu comecei a compartilhar meu conhecimento e recebi essa notificação aqui da empresa, dizendo assim, ó, oi Felipe, boa tarde, tudo bem? Fomos informados que você está fazendo uso indevido da nossa marca e oferecendo um curso para hotéis melhorarem a performance deles na Booking.com. Até aí não tem nada errado, não é isso? Eu estava ajudando a própria empresa, mesmo não trabalhando nela, eu estava ajudando a empresa. A Booking não concorda com essa prática e nem autoriza que você use dos conhecimentos adquiridos quando era funcionário da empresa para se promover. O conhecimento acerca do algoritmo da empresa é confidencial e não pode ser monetizado por ex-funcionários. Assim, venho por meio dessa mensagem solicitar que você amigavelmente, que você cesse imediatamente com essas práticas. A Booking solicita que você não utilize sua marca indevidamente e não compartilhe informações que você teve acesso quando era funcionário da empresa, sob pena de ações na esfera civil e criminal. Poderia, por gentileza, nos enviar um e-mail informando que irá parar com essas práticas? Tudo que eu adquiri de conhecimento, quando eu fui para a internet, Lagreca não pode. Então, por que eu te contei tudo isso? Porque tudo que eu vou compartilhar com você nas próximas aulas são de extrema importância. Porque não foi algo que eu simplesmente apliquei comigo, é algo que eu apliquei no Brasil inteiro e que eu tenho resultado. Eu tenho a certeza que se você hoje está enfrentando uma baixa temporada, se você hoje está com dificuldade, não consegue atrair mais reservas, está em uma única plataforma, não sabe fotografar direito, não sabe precificar direito, escuta o que eu estou falando. Não foi o quarto erro que eu disse? As pessoas não escutam quem já passou pelo seu desafio e tem resultado. Eu já passei pelo que você está passando e eu tenho resultado. Então, escute o que eu tenho para lhe dizer. Acredite que se você seguir todo o passo a passo que eu estou lhe dizendo, você vai sim conseguir superar essa baixa temporada e triplicar as reservas do seu meu hospedagem e faturar R$10 mil ou mais. Então, a gente se vê nessa próxima aula. Quero que você tenha gostado aqui. Que se você puder, fotografe aqui essa aula. Tira uma foto aqui, compartilha lá no teu story lá. O que é que você aprendeu? Se você gostou dessa aula. E me marca também. Fico muito feliz em repostar lá a sua marcação, tá certo? Queria agradecer você por essa primeira aula. Vou deixar aqui para você um vídeo rapidinho para você ver as pessoas que conseguiram ter resultados seguindo essa metodologia, seguindo esse passo a passo. E a gente se vê na nossa aula número 2. Forte abraço. Com certeza tripliquei, quadripliquei
minhas reservas. Eu tripliquei minhas reservas. Meus resultados, eles triplicaram. Com o método, a gente triplicou as reservas, né? E teve meses que a gente mais que triplicou. Consegui não só triplicar, como eu fiz 4 vezes mais. Eu tripliquei minhas reservas com o método hospedagem lucrativa. Tripliquei. Isso, beleza. Tripliquei. Beleza. Tripliquei reservas. Eu consegui triplicar e agora em julho eu cheguei a um momento que eu quadripliquei essas reservas. Eu cheguei a triplicar as minhas reservas. Eu tripliquei, né, as reservas. Tripliquei, mais janeiro e dezembro, mais que tripliquei. Eu tripliquei as minhas reservas usando o Booking, pela metodologia. Tripliquei as reservas. Mais do que tripliquei, viu? Mais do que tripliquei. Na baixa temporada eu consegui triplicar as reservas. Eu tripliquei minhas reservas. Eu tripliquei minhas reservas, ou melhor, eu mais do que tripliquei minhas reservas.